Bem-vindos ao Bull and Bear. 2013 continua a ser um ano marcado por ganhos acentuados nas bolsas. Ao longo desta hora vamos continuar a olhar para as perspectivas de investimento neste ambiente de otimismo que para já reina nos mercados, mas vamos também olhar para as nuvens que podem assombrar este clima, nomeadamente o cenário de um reativar da crise de dívida na Europa e as dificuldades de gestão do endividamento nos Estados Unidos. Para isso, contamos, como sempre, com a presença em estúdio de Diogo Teixeira e Diogo Serras Lopes. Muito boa noite. Obrigado por estarem aqui. Vamos aproveitar para fazer, antes de mais, um balanço do que tem sido este início do ano, um ano para já marcado pelo otimismo em relação às ações europeias. Os analistas dizem que é nesta área que estão as maiores oportunidades nos próximos meses e já antecipam ganhos acima dos 15%. Longe parecem estar os dias em que as ações europeias eram vistas como uma bomba relógio nas carteiras dos investidores. Em julho de 2012, Mário Draghi acabou com os receios do colapso do euro e desde então as ações do velho continente vivem dias de glória. E apesar dos ganhos já acumulados nos últimos 6 meses, os analistas dizem que vamos apenas a meio caminho na recuperação das cotadas europeias. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, refere que nas últimas semanas muitos investidores saíram de obrigações para entrar em ações, dando um claro sinal de confiança na Europa. Este interesse vem do facto de as ações europeias estarem a negociar com um desconto de 25% em relação aos títulos norte-americanos. Normalmente este desconto é apenas de 8%, por isso os investidores identificam aqui uma clara oportunidade de negócio. Com todo este interesse, a BlackRock diz que em 2013 as ações europeias devem gerar retornos de 15%. Isto, claro, se não voltarem os velhos riscos na zona euro, com Itália e Espanha na linha da frente das preocupações. E se olharmos para Portugal, e nomeadamente para o PSI 20, encontramos na lista das ações mais recomendadas pelos analistas EDP Renováveis, Galp Energia, Portocel e a Mota-Engil. Desde junho do ano passado que o PSI 20 tem recuperado das penalizações que a crise trouxe. Até agora valoriza mais de 40%, mas se contabilizarmos apenas o arranque de 2013, a subida é de mais de 10%. Números que se têm refletido também no comportamento das cotadas e, consequentemente, nas recomendações dos analistas. Que o diga a EDP Renováveis, que é a ação com mais recomendações positivas, 19 no total, 5 neutrais e nenhuma negativa. O Espírito Santo Investment Bank incluiu mesmo a cotada na lista das ações ibéricas com maior potencial para os próximos meses. Tem um preço-alvo médio de 4,68 €. A beneficiar a empresa está a expectativa de que a China Three Gorges adquira posições minoritárias em alguns parques eólicos e também as revisões em alta do Deutsche Bank e do Natixis. Na lista das top picks aparece em segundo lugar a Galp Energia. Dos 28 analistas que acompanham a petrolífera, 19 têm recomendação positiva, 7 neutral e apenas 2 apresentam um sinal negativo. O preço-alvo médio é de 15,74 €, 30% acima do preço atual das ações. A Bernstein escolheu a Galp esta semana como uma das preferidas para o setor europeu. Ainda assim, o Bank of America cortou a avaliação devido aos desafios difíceis da exploração e refinação. Segue-se a Portocel com 5 recomendações positivas e 4 neutrais. É também das preferidas do Espírito Santo Investment Bank e do grupo consta ainda a Mota-Engil, que mudou na última semana de presidente executivo, mas que tem beneficiado com a estratégia de internacionalização. Em sentido oposto estão os títulos da banca, que apresentam para já as recomendações mais cautelosas em 2013, apesar das ações do setor estarem em franca recuperação. Vamos então olhar para este clima de otimismo e tentar perceber se há aqui bases de sustentação. Diogo, e de facto, se olharmos, por exemplo, para os últimos 3 anos, víamos este tipo de arranque de ano, com janeiro a ser com algum otimismo, alguma expectativa positiva. Este ano é um ano diferente neste sentimento que se vive em relação às ações, nomeadamente às ações europeias.
Sim, parece-me que todos os anos são diferentes, isso é relativamente claro, embora janeiro tenha sempre, ou tenha historicamente, um desempenho mais favorável do que os restantes meses do ano, que enfim, é explicado também por alguma realocação das carteiras que é feita logo no início do ano e que tende, ou que pode tender, a beneficiar os ativos de risco. 2013 é um ano ainda muito na crise financeira em que estamos desde 2008 e, portanto, não saímos dessa crise, nem vai ser tão cedo que o vamos fazer, mas de alguma maneira é um ano diferente face aos anos anteriores, muito pela atuação do próprio Banco Central Europeu, em junho e em setembro do ano passado, e no consequente retirar do risco sistémico relativo em particular à desagregação da zona euro, o que permite, de alguma maneira, olhar para os ativos e olhar para cada uma das empresas, muito mais em termos dos fundamentais que as podem fazer subir ou cair de preço, e muito menos para o ambiente geral, que pode ter aqui um efeito, enfim, devastador. Há aqui uma componente menor desse risco de país ou risco de região, neste caso. Claro, e aliás uma das coisas que vimos durante 2011 e 2012 eram correlações altas entre as várias classes de ativos e mesmo entre os vários setores, particularmente nos índices bolsistas. Digamos que havia muito uma lógica de risk-on e risk-off, ou seja, ou as pessoas estavam positivas e tudo subia, ou as pessoas estavam negativas e tudo caía, e era muito mais influenciado pelo contexto macro, digamos assim, relativamente às grandes decisões que eram tomadas na Europa. E 2013, de alguma forma, os vários outlooks que foram saindo falam exatamente de uma necessidade de olhar mais para os específicos de cada classe de ativos e mais para os específicos dentro das classes de ativos de cada empresa, para podermos ter aqui uma avaliação melhor sobre aquilo que se vai passar. É verdade que temos os mercados acionistas, de uma forma geral, todos bastante positivos, com recuperações mais claras daqueles que também foram os índices mais prejudicados durante 2011 e 2012, nomeadamente os países periféricos, e também é verdade que temos dentro das próprias ações setores que estão a ter um comportamento substancialmente maior ou melhor do que outros. Por exemplo, o setor financeiro é um setor que tem estado a ter valorizações sucessivas desde este início de ano, o que tem a ver exatamente não só com o acalmar do risco sistémico, mas também com as alterações regulamentares que surgiram depois de termos sabido o adiamento das regras e também a queda de alguns dos requisitos de liquidez que foram anunciados relativamente à Basileia III. Financeiro. Mas, Diogo, quando olhamos para as ações, podemos interpretá-las de facto como um indicador avançado da economia, mas se olharmos para a economia real, vemos também já aqui bases de sustentação para um otimismo, nomeadamente se olharmos para o imobiliário nos Estados Unidos e na Europa. É assim, como referiu muito bem o Diogo, quando se sai de um período de aversão total ao risco para entrar num período de análise um bocadinho mais profunda à qualidade e de balanço e da atividade das empresas e da sua valorização relativa, pelo menos num dado setor, permite-se de facto ter uma discriminação muito maior da performance dessas empresas em bolsa. E é o que está a acontecer agora, nomeadamente, tínhamos falado no final do ano passado, nomeadamente das divergências quase inexplicáveis entre os índices e a performance dos índices, nomeadamente do lado dos Estados Unidos, em relação à Europa. Não havia razão para, em 2012, as empresas americanas estarem em níveis de valorização iguais ou superior aos que tinham atingido em 2007 ou 2008, basicamente terem recuperado 100% das suas perdas desde o início da crise, e a Europa estar muito atrás nessa recuperação, porque temos empresas que têm basicamente o mesmo nível de exposição aos mercados mundiais e, portanto, também sofrem, como as outras, eventualmente de atividade debilitada na Europa, mas também beneficiam da atividade em grande forma do resto do mundo. E estamos a ver que, de facto, agora os analistas estão a ver, em termos macroeconómicos, o que está a acontecer
em Portugal e no resto da Europa é importante, mas não faz 100% das encomendas de empresas como uma Mota-Engil, como uma Galp, como uma EDP Renováveis, que estão expostas também ao que se passa fora de Portugal e fora da Europa em particular. E, portanto, o nível de facto de digamos, de aversão ao risco baixou, o nível de discriminação, digamos, da atuação de cada empresa no seu setor aumentou, o que permite, de facto, reavaliar um bocadinho, de forma mais justa, o valor das empresas europeias e portuguesas também. Agora, em relação a Portugal, em relação digamos, ao estado das nossas empresas em relação à economia portuguesa, ainda há alguns setores que podem sofrer do que vai acontecer, certamente em 2013, em termos de dificuldade macroeconómica e económica para os portugueses em particular, e também ao que tem acontecido ao nível europeu, em termos de, digamos, de criação de novas bolhas, porque, infelizmente, quando há uma crise e quando há, portanto, um fluxo extremamente rápido de capitais de um dado tipo de ativos para o outro, o que foi o caso, basicamente houve um esvaziar dos investimentos em ações e uma explosão dos investimentos em ativos ditos de pouco risco, foi o caso do ouro, foi o caso da dívida pública alemã e americana, foi o caso, eventualmente, também em alguns países do imobiliário, cria-se novas bolhas e é o que tem vindo a ser um bocadinho comunicado por alguns jornais. Foi o caso do The Economist, que fez um estudo sobre uma eventual sobreavaliação extremamente forte do imobiliário em alguns países, nomeadamente em França, nomeadamente no Canadá, se não me engano, ainda em Espanha, e podemos ver que, por exemplo, se olharmos para o caso português, que não é analisado neste artigo, mas que certamente irá... Mas que nós conhecemos a realidade. Conhecemos a realidade, vimos que basicamente o ajustamento do preço do imobiliário ainda não está a par com a evolução da situação económica do país. Ainda temos um diferencial extremamente forte entre o valor exigido na venda de bens imóveis e os valores de rendas ao qual esses bens potencialmente se conseguem alugar em Portugal. Portanto, ainda vai haver um ajustamento. O que resta a saber é se esse ajustamento ainda terá consequências negativas, nomeadamente para o setor financeiro, que poderá sofrer de um aumento ainda superior dos níveis de incumprimento. Mas essas bolhas de que falas, nomeadamente no imobiliário e eventualmente no ouro, são bolhas que têm tendência agora para se esvaziar com esta nova alocação de ativos? Sim. Ou há esse risco de ainda podemos ter aqui novas bolhas? O problema é de saber se as bolhas vão esvaziar lentamente, de forma progressiva e de forma apenas relativa, ou seja, se basicamente os preços vão se manter estáveis com o resto dos ativos a aumentarem de valor e, portanto, haver um reajustamento relativo dessas sobrevalorizações em relação ao resto dos ativos. Poderá ser o caso, por exemplo, no caso das grandes massas de dívida, que são a dívida pública americana, a dívida pública alemã. É provável que não haja uma degradação extremamente rápida do valor dessas dívidas, porque estamos a falar de massas consequentes e digamos, de uma necessidade, basicamente, de estabilidade por parte dos investidores, que vai ter tendencialmente a arrastar ao longo do tempo essa desvalorização, nem que seja pelo facto de estamos a falar de ativos que têm uma taxa de juro implícita real negativa, tendo em conta aos níveis de inflação expectados. Agora, em termos, por exemplo, de mercado imobiliário em Espanha, em Portugal, mesmo em França, é provável que haja um ajustamento significativo nos próximos anos, porque estamos, de facto, a níveis de... Houve uma queda em termos de transações em França, por exemplo, cerca de 25% em relação entre 2011 e 2012. Em Portugal também estamos em níveis mínimos de transações imobiliárias. Isto significa que, basicamente, tem que haver um ajustamento dos preços para que tanto os compradores como os vendedores encontrem, basicamente, um ponto de equilíbrio nas suas negociações.
Isto ainda não aconteceu, vai ter que acontecer através de um reajustamento de preços. Também é o caso em Espanha, onde temos ainda um estoque muito elevado de bens imobiliários por vender e que de facto só vão conseguir ser vendidos através de um reajustamento significativo dos níveis de preços. E são consequências ainda de um ajustamento da crise e é precisamente neste cenário de reajustamento, Diogo, que chegamos, por exemplo, esta semana ao Fórum de Davos, que nos últimos anos foi marcado também por se chegar sempre a este fórum em alturas de alguma tensão e à espera de soluções que pudessem sair destas reuniões de Davos. Este ano há essa carga neste encontro e sobretudo, o mercado espera alguma coisa deste fórum? Acho que a carga é menor, a carga é claramente menor do que era, por exemplo, o ano passado. O ano passado o pico de stress deverá ter sido atingido ali em dezembro de 2011, depois foram anunciados os LTROs do Banco Central Europeu, que acalmou um bocadinho as coisas, mas enfim, 2012 iniciava-se ainda com nuvens muito negras no horizonte. 2013 há um bocadinho uma sensação de que o pior passou, de que ultrapassámos a pior fase desta crise. O que pode ser verdade, e eu acredito que é verdade, sendo que o principal risco para 2013 é exatamente o risco de complacência, ou seja, de acharmos que já fizemos o suficiente e que, portanto, não são necessários mais passos para contornar esta crise. O que é manifestamente falso, dado que, pelo menos na zona euro, a crise deriva de ineficiências estruturais da própria construção da zona euro, relativamente ao papel do BCE, relativamente à relação entre os vários Estados e à falta de coordenação de políticas tanto económicas como orçamentais. E, portanto, precisamos de dar todos estes passos ainda, que não são fáceis de dar e que a história recente aquilo que nos demonstra é que só são dados em momentos de stress, ou seja, só com pressão efetiva, em particular se calhar os mercados financeiros é a face mais visível dessa pressão, só quando existe essa pressão é que efetivamente os passos são dados. Ainda recentemente o economista-chefe do Citigroup dizia precisamente que os políticos só respondem quando há uma arma à volta e neste caso a arma são os mercados financeiros. Claro, mas quando olhamos para um fórum deste género, Davos, este fórum serve para alguma coisa na perspectiva dos investidores hoje em dia? Não, acho que ninguém está à espera que saiam grandes novidades de um fórum como Davos, particularmente neste contexto atual. Acho que são sempre extremamente importantes, mais por causa das declarações, não é? Mais por causa dos chamados soundbites, do que por outra coisa qualquer, e não deixa de ser um sítio onde efetivamente os principais líderes mundiais se podem encontrar e coordenar estratégias, que é uma coisa que eu acharia normal que fizessem fora de Davos também, não é? Ou seja, isto deve ser um processo que contínuo, digamos assim. Não estarão certamente à espera de se encontrarem em Davos para coordenarem uma estratégia enfim, que melhore as perspectivas futuras dos vários blocos económicos mundiais e, portanto, Davos em si é mais um evento do que propriamente um marco que efetivamente signifique algo de concreto. Agora, é um facto que algumas nuvens permanecem no horizonte, é um facto que estamos todos muito curiosos sobre a performance económica, particularmente da zona euro e particularmente dos países periféricos da zona euro. É verdade que há algumas notícias que são, enfim, o mercado de dívida tem estado bastante mais calmo relativamente aos juros dos países periféricos, mas esse mercado de dívida precisa obviamente de uma confirmação de um otimismo e essa confirmação só pode vir pelo controle das contas públicas e também pelo comportamento das próprias economias. Mesmo aquilo que se está a passar nos Estados Unidos, e aparentemente há agora uma ideia de atrasar o teto de dívida para dar mais tempo à discussão. Isso é evidentemente positivo no sentido em que retira aqui a urgência extrema de resolver o assunto, mas em si não faz nada para resolver esse tema. Só o chuta mais para exatamente, e aquela recuperação económica que estamos a assistir efetivamente nos Estados Unidos, muito através do mercado de emprego e também do mercado imobiliário, é algo que precisa de ser consolidado e que principalmente não deveria sofrer agora um golpe muito significativo da parte orçamental para podermos ter um crescimento norte-americano acima dos 2%, e esse crescimento é importante para o crescimento global como um todo.
Enfim, há aqui uma série de pontos, digamos que a situação ainda é relativamente frágil, a diferença é que a situação há um ano era bastante frágil, mas tínhamos todos uma visão muito negativa sobre os próximos passos, e agora a situação é frágil, mas temos todos uma visão muito positiva sobre os próximos passos que vão ser Mas essa visão mais positiva, e por esta altura estamos em dias de reunião do Eurogrupo e do Ecofin, não se pode traduzir também na complacência de que falavas há pouco nestas reuniões? Já se fala de flexibilizar aqui as normas para alguns países, na Grécia também dar aqui uma margem sem austeridade. Mas isso não é complacência, ou seja, aí é uma questão diferente, aí é uma questão de olhar para aquilo que foram os programas de ajustamento aplicados aos vários países, perceber que esses programas de ajustamento falharam em diversas áreas e, em particular, mesmo, aliás, com o apoio de vários papers, nomeadamente do FMI, que, enfim, é um tema polémico, mas neste caso não especificamente sobre Portugal, aquilo que falam de multiplicadores de cortes, de reduções de despesa pública bastante mais elevados do que aquilo que se considerou quando os planos foram criados, e portanto aí é uma lógica de olhar para os países, ver que os países estão efetivamente a fazer um esforço no sentido de consolidação das suas contas públicas e não deixar que o impacto severo que foi escolhido na altura de se querer fazer um corte de despesas extremamente forte logo nos primeiros anos, não deixar que esse impacto descarrile todo o esforço que foi feito relativamente à consolidação das contas públicas e às reformas estruturais que estão a ser feitas nos países e que naturalmente só vão ter impactos bastante mais tarde, ou seja, não são visíveis agora. E portanto, aí eu diria que é uma questão de bom senso, de olhar para um programa que não está a funcionar numa determinada área e corrigir essa forma de funcionamento, dando provavelmente mais tempo a que esses déficits orçamentais sejam corrigidos, exatamente para aumentar a probabilidade de eles conseguirem ser corrigidos. Parece paradoxal, mas não é. A questão da complacência tem muito mais a ver com a questão da arquitetura institucional da própria zona euro, ou seja, a união bancária que foi decidida em junho e que tem sido adiada e já está muito mais temperada do que aquilo que era o objetivo inicial. Por exemplo, tudo o que é passos no sentido de uma mutualização de dívida que potencialmente é necessária efetivamente para a zona euro funcionar como um bloco único e não como um conjunto apenas de países, mas que precisa, obviamente, de reformas relativamente àquilo que é o controle orçamental central dos vários países e no qual deixou de se falar, até porque é um tema altamente sensível e altamente polémico, mas tudo isto são temas que efetivamente têm que ser discutidos, porque comprarmos mais tempo funciona, mas funciona até uma determinada altura. A partir daí... Alguém se vai lembrar que falta fazer tudo isso, não é? Exatamente. E, portanto, quando olhamos mais para o longo prazo, ou seja, estamos a tratar de todos os problemas de curto prazo, e é ótimo que tratemos deles, porque eles são obviamente relevantes e urgentes, mas temos efetivamente que ter uma estrutura que seja mais resistente a crises tanto internas como externas. Aquilo que me preocupa é que, efetivamente, os líderes europeus, olhando apenas para um mercado de dívida que está bastante complacente face àquilo que terá que ser feito no futuro, decidam não tomar essas medidas e depois, então, quando a crise voltar, será potencialmente mais difícil lidar com ela do que foi até agora. Diogo, mas quando olhamos para tudo isto, tudo o que ainda não foi discutido e terá de ser discutido, os investidores que estão agora a entrar, de facto, na Europa e que estão a considerar estes retornos de 15% em 2013, têm esta perspectiva de que a crise do euro possa estar apenas em hibernação? Tenho algum receio que não. Por um motivo muito simples, é como referiu o Diogo, basicamente, deixou de haver uma perspectiva negativa sobre o futuro da zona euro e estamos a esquecer que ainda existem alguns riscos fortes, nomeadamente do lado político, essencialmente. No último relatório do FMI sobre a Grécia, havia um quadro, basicamente, a relembrar que a probabilidade de uma saída do euro da Grécia não estava completamente descartada por um motivo muito simples, é que a situação em termos políticos e, portanto, a capacidade do governo a manter o programa de reformas que foi estabelecido é cada vez menor e a força dos partidos políticos como Syriza está novamente a aumentar na Grécia. O que significa que pode haver, em 2013, por exemplo, uma crise política na Grécia que venha a pôr em causa a aplicação do programa com a Troika e, portanto, uma eventual saída do euro por parte da Grécia,
com as suas consequências possíveis em termos de para outros países da zona euro, inclusive para Portugal. Portanto, isto é que é digamos, o grande drama da Europa é que, de facto, estamos a navegar à vista num sistema que basicamente criou, de facto, um choque muito forte nos países. Programas de intervenções que foram extremamente duros e que, embora tenhamos sempre a tentação de os prolongar, também põem o problema dessa prolongação é que, basicamente, as populações não conseguem aguentar mais de X anos programas de austeridade repetidos. É o que está a acontecer na Grécia e esperemos que, de facto, não haja uma crise política ainda este ano. Poderá também acontecer em Portugal e temos atualmente o debate em Portugal e pré-anúncios de crises prováveis em 2013 por parte de membros do Partido Socialista. Aqui também não devemos ter esta complacência face à situação do nosso país. De facto, estamos em melhores condições do que há 1 ou 2 anos atrás, em termos digamos, de perspectivas e em termos sobretudo, de consideração por parte dos investidores e por parte da comunidade económica, mas essa consideração poderá desaparecer no caso de facto, termos uma crise grave política que venha a pôr em causa o trabalho que foi feito até agora. Não significa que, de facto, não possa haver uma discussão positiva no sentido de aliviar, nomeadamente, o peso da dívida e o peso dos juros pagos junto da Troika. É o trabalho que vai ser feito provavelmente nas próximas semanas pelo Governo, junto das instituições europeias, junto dos outros Estados que nos estão a financiar. Mas é importante dar, de facto, esta perspectiva de estabilidade aos mercados, de forma a que, basicamente, este esforço que fizemos até agora não venha a ser destruído por um regresso 12 ou 18 meses atrás em termos de perspectivas da nossa economia junto dos investidores. E isso iria reacender todas as preocupações dos investidores. Vamos agora fazer uma curta pausa neste Bloomberg. Na segunda parte vamos continuar a olhar para algumas das que podem ser as principais preocupações do mercado nos próximos meses. Até já.